Bom, as chuvas que caíram sobre a região sul do país foram volumosas ao longo desses últimos dias. E foi isso que garantiu os altos índices de umidade do solo em grande parte dos 3 estados. Temos praticamente um solo saturado aí sobre toda a região. A expectativa já para os próximos dias é que, como essas chuvas conseguem se dirigir mais para as áreas centrais do país, ela perde intensidade sobre a região sul e os acumulados vão ficar mais baixos, principalmente entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Já o Rio Grande do Sul ainda recebe chuva um pouco mais irregular, o que mantém ainda esses altos índices de umidade do solo. Agora, para a próxima semana, essa chuva vai perdendo cada vez mais força no estado gaúcho e isso favorece aí as atividades de campo. E de uma maneira geral, ainda vai chover entre o estado de Santa Catarina e Paraná, com acumulados que variam dos 15 até os 50 milímetros. Agora, para a região sudeste, as chuvas foram mais volumosas no leste de São Paulo e também extremo sul mineiro. Isso acaba favorecendo algumas lavouras, mas de uma maneira geral a situação ainda continua boa do solo em todo o estado de São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais e também sul do estado do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, como essa chuva foi mal distribuída, infelizmente, temos baixos índices de umidade. Só que já para os próximos dias já começa a recuperar um pouco mais essa umidade. Finalmente, as chuvas já voltam a ficar mais intensas sobre o norte de Minas, com acumulados que podem até chegar aos 50 milímetros. Não vai ser uma chuva completamente generalizada, mas começa a aliviar um pouco mais essa situação. Agora, para a próxima semana, a chuva por lá vai diminuir, infelizmente, mas ela volta a ganhar intensidade entre São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais, com acumulados que podem chegar até os 50 milímetros. Para a região centro-oeste, foi o estado do Mato Grosso que recebeu mais chuva. Chuvas constantes, volumosas, é por isso que a umidade do solo segue elevada. Isso, para algumas lavouras em fase de desenvolvimento, não é tão bom, porque esse excesso de umidade combinado às temperaturas altas pode, então, fazer com que o produtor tenha que redobrar aí a sua atenção com os processos fitossanitários. Agora, entre o estado do Mato Grosso do Sul e também Goiás, essa chuva foi mal distribuída e ainda temos algumas regiões onde a umidade do solo está mais baixa. Mas já para os próximos dias, a esperança é que essa umidade comece a ser recuperada. Já temos acumulados mais elevados, em torno dos 30 até os 50 milímetros. Mas é para a próxima semana que a chuva ainda persiste entre os 2 estados, pode ser mais volumosa, mas a chuva forte mesmo retorna para a metade norte do estado do Mato Grosso. Isso pode atrapalhar algumas lavouras em fase de colheita, principalmente a colheita da soja, pois esse acumulado pode chegar até os 100 milímetros. Agora, na região norte do país, grande parte dos estados foi beneficiado pelas chuvas mais constantes, só que infelizmente o estado do Tocantins teve chuvas irregulares. Isso prejudicou bastante as lavouras. Só que a esperança agora para o próximo período é que essa chuva volte a ganhar força por lá e já chega até os 30 milímetros. Isso não deve recuperar rapidamente a umidade do solo, mas começa a aliviar um pouco mais a situação. Para a próxima semana, ainda teremos previsão de chuva, acumulados que podem chegar até os 50 milímetros no extremo norte do estado do Tocantins, mas a chuva ainda segue intensa aqui em grande parte do estado do Amazonas e também sul do Pará. Agora, a região nordeste também sofre bastante com a falta de umidade do solo. Ainda temos aí uma umidade muito baixa por conta da falta de chuvas mais generalizadas. Só que já a partir dessa semana, aos poucos a chuva vai retornando. E aí já teremos acumulados até mais elevados, especialmente no oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, com acumulados que chegam até os 30 milímetros. Isso não salva completamente o solo, mas já melhora bastante algumas lavouras. Inclusive, para o próximo período, essa chuva vai persistir, vai ganhar força, principalmente desde o estado do Maranhão até o estado do Ceará, com acumulados que podem chegar até os 70 milímetros.